Voltando para diabetes. Luciano, que história é essa que a gente tem um bloqueador de canal de cálcio que parece ter benefício em pacientes com diabetes mellitus tipo 1? Explica isso. Aí foi o estudo do Verapamil, né? Que também tem o texto lá no nosso site, né, pessoal? Vocês que não acompanham o nosso site aí, tá lá cheio de todas as dicas, né? Quando chegar depois da prova, vai estar lá todas as questões do nosso site, e o povo, né? Dançou, tudo bem. A diferença é que já existia um estudo anterior mostrando o Verapamil com um benefício em relação à questão de progressão de DM1, né? Mas é um estudo muito pequeno, é um estudo piloto. E aí eles fizeram esse novo estudo, aumentando um pouco a amostra, são 80 e poucos pacientes, menos de 90 pacientes. E o que é que tem de diferente? A gente tem, por que destacou esse estudo? Porque a gente já teve o teplizumab aprovado recentemente pelo FDA para atrasar a progressão de DM1, né? Para que não são drogas que vão reverter DM1. DM1 é uma condição autoimune, a gente já tem ali uma série de mecanismos envolvidos, mas que você poderia talvez atrasar. Então a gente sabe que tem aqueles estágios. Então você tem um primeiro estágio, que é outra coisa que pode cair na prova, os estágios, né? Não caiu ainda. Um estágio onde você vai ter só o anticorpo e não teve nada ainda, né? O segundo estágio, você começa a ter alguma manifestação desse excesso de anticorpo, alguma alteração inicial, e estágio 3, quando você já teria desglicemia, né? Você já tem alteração glicêmica, não chegou ainda... O estágio 3 você já teria o critério de diabetes, né? Exato. A desglicemia é o 2 Isso. E aí, lembrando que o teplizumab foi no 2. Isso. Aqueles pacientes que têm os anticorpos, eram parentes de primeiro grau dos pacientes com DM1, randomizaram, fizeram lá, tem anticorpo? Tem. Tá com pré-diabetes ainda, então vou dar teplizumab em comparação ao placebo. E aí, retardou o aparecimento do DM1. Isso, o estágio 3. A passagem do 2 para o 3. Isso. Quem não usou, demorou uns 24 semanas, uns 6 meses. Isso. De diferença entre quem usou e quem não usou. Pode parecer pouco, mas... enfim, né, para o paciente, criança, tal, quanto mais fácil for lidar ali, a criança ter um pouquinho mais de idade, é menos difícil tratar esse paciente com DM1, é o que tem hoje em dia. E o estudo do teplizumab já era antigo, era de 2019, mas foi aprovado pelo FDA agora. Então, pode ser que dê um revival, né? Aí, né? Isso, dá um revival. Aí, por isso que a gente incluiu, para falar sobre isso, além dele, o do Verapamil, que aí já eram pacientes com estágio 3. Com estágio 3. Já tinham glicada, já estava diabetes. Entendendo esses estágios, você vai clarear exatamente os dois estudos nesse sentido. Porque o que é que o teplizumab fez? Como a Patrícia acabou de dizer, atrasou a progressão, o surgimento do diabetes, né, o critério diabetes. O que foi que o Verapamil fez? O Verapamil, ele garantiu um peptídeo C positivo por mais tempo, né? Porque a gente sabe que ali nos estágios iniciais do DM1 pode ter aquela famosa lua de mel, e aí você passa um período mais com secreção. Prolongou a lua de mel. Prolongou a lua de mel dentro do tempo do estudo, que não foi lá grandes coisas, né? Então, assim, teria isso. E o grupo que usou Verapamil acabou chegando no final com hemoglobina glicada 0,4, 0,5 abaixo do grupo placebo. Então, ele realmente aumentou o peptídeo C, né, que é um marcador de secreção, e ter um controle glicêmico um pouco melhor, justamente porque ele já pegou paciente com estágio 3. Então, ele não atrasa o surgimento, porque já surgiu, né? O teplizumab atrasa o surgimento, porque pegou no pré-clínico, né? Pegou no estágio 2. Então, pode cair na prova a historinha dos estágios, já que foi colocado a diferença de um para o outro, nunca caiu. Pode cair o que era o desfecho, de repente ele pode falar, saiu um estudo do Verapamil atrasando o início do diabetes tipo 1. Não, ele não atrasou, ele melhorou o controle naquela fase muito inicialzinha, né? Como pode cair também o contrário. Teplizumab melhorou o controle? Não, ele atrasou o início. Então pode, né? Assim, ter a diferença entre os dois, né? Acho que o paralelo entre os dois tem que estar muito na cabeça de todo mundo. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.